Durante siglos e até a morte de Jesus, o véu do Templo de Jerusalém era o centro da vida religiosa judia. Este véu foi confeccionado seguindo fielmente as instruções de Moisés. Para isto, utilizaram material azul púrpura escarlate e linho fino retorcido. Em seu desenho incluía figuras hermosas de querubins protetores, os anjos guardiões da santidade de Deus. Segundo o historiador Joséfo, media 18 metros de altura e 10 centímetros de grosso. Isto nos dá a ideia que era um véu altamente resistente e duradouro, capaz de resistir à mais severa tensão, pois se diziam que 2 cavalos tensionando não podia rompê-lo. Muito menos nenhuma mão humana, tampouco era fácil que fosse rasgado em 2 partes iguais e, sobretudo, desde o alto a baixo, de maneira exata. Sem embargo, no instante que o grande Jesus morre, o majestoso véu do templo judeu que separava o lugar santíssimo do resto do templo é rasgado de maneira descrita na Bíblia. Por seu tamanho e grossura, a rasgadura deste véu é muito significativo e tem consequências muito importantes, como os outros eventos ocorridos simultaneamente ao momento exato da crucificação e morte de Jesus na cruz. O Evangelho de Mateus o narra assim: Então, Jesus, clamando outra vez em grande voz, rendeu o espírito, e o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam, e os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Que significava o fato do véu ter sido rasgado desta maneira? Tradicionalmente, este grande acontecimento ha sido interpretado da seguinte maneira: segundo as leis judaicas, somente o sumo sacerdote tinha permissão para entrar no santuário através do véu uma vez ao ano. Entrar diante da presença de Deus, do Deus de Israel, e fazer a purificação por seus pecados, porque o homem estava separado de Deus a causa do pecado, e os seus sacrifícios era a forma de pagar o preço. Mas com a morte e purificação de Jesus, hoje vemos que foi, que é e que sempre será suficiente para que cada filho de Deus tenha acesso através da fé para entrar quantas vezes quiser ao chamado lugar santíssimo. Mas o que representa essa obra de Jesus para toda a raça humana, sem ter em conta doutrina ou religião? Tem validez atual? Vou expor passo a passo de maneira ascendente a importância deste acontecimento. Com o véu rasgado por Deus depois da morte de Jesus, todos os humanos estamos livres de impedimentos, seja doutrinas, superstições, rituais, sacrifícios pelos pecados, e podemos experimentar a conexão de nossas almas diretamente com Deus, o Pai de quem viemos e provém todas as coisas. Nenhum homem sobre a terra necessita de sacerdotes, pastores ou líderes religiosos para ter acesso à divindade. Hoje somos livres e
temos acesso direto ao Pai. Através da comunhão e meditação, encontramos no interior do nosso ser, este lugar santíssimo, a grande presença do grande eu sou divino. Não existe temor à morte e não há dívida nenhuma a pagar por nossa cura, libertação e salvação, porque o preço já foi pago. Hoje temos direta comunhão com Deus, a fonte de luz criadora de todas as coisas, seja visível ou invisível. Hoje podemos alcançar nossa harmonia com Deus e com o universo. Não necessitamos pagar dízimo, ofertas a intermediários religiosos com o propósito de receber favores da graça de Deus. Temos acesso à luz, porque somos seres de luz que procedemos da mesma fonte. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou em dois, isto para manifestar a seguinte verdade: que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. A divindade habita em todo o universo e em todo o criado, e especialmente em todos nós. Com este grande acontecimento, ficou abolida o sistema religioso com todos os seus sacrifícios e adorações. Ao não compreender isto, o Templo de Jerusalém foram deixados desolados e destruídos pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, justo como Jesus havia profetizado que sucederia. Temos hoje, meus queridos, liberdade de estar e ser o eu sou mediante a consciência. Este é o caminho novo e vivo que Jesus nos abriu através do véu. É dizer, que sua própria carne foi rasgada como o humano que foi. Ele rasgou o véu por todos nós. Mas a religião, não contenta, voltou a costurar o véu e, tendo eles como um adorno de santidade e adoração, mantém não só a eles mesmos como escravos e cegos, mas há muitos que têm seguido seus costumes e com isto estão apartados da divindade de Deus. Mas Jesus termina com isto, alçando sua voz e dizendo as seguintes palavras: Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não há barreira para elevarmos em consciência e ter acesso às profundidades do reino de Deus e o mover do universo ao nosso favor. Jesus, considerando sua condição divina, decidiu tomar forma humana, ser servo, padecer e sofrer como todo mortal, sendo esta a maneira em que podia entrar às profundezas da terra e enfrentar ao príncipe das trevas e seus demônios, tomando as chaves do inferno e liberando todos os mortos que ali se encontravam em este lugar. Rompeu o véu do templo como sinal de que o portal de acesso à luz foi aberto para que todos pudessem ascender e chegar à fonte e reiniciar nosso processo de evolução. Sem mais impedimentos, hoje somos livres para entrar e sair ao lugar chamado Santíssimo. Esta fonte que nos conduz às dimensões que não se pode ver
e nem conter, porque te produz vida. São dimensões que te eleva e te faz soberano diante de um mundo escuro que reflete e te faz crer que tu é pó e carne. Nunca e jamais esqueça de sua identidade e de quem você é. Hoje você está em Cristo e Ele está em você.